paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um momento aqui comigo. Eu quero te perguntar já de início, você tem andado com pessoas notáveis? Nosso tema de hoje é ande com pessoas notáveis. Então fica comigo aí para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E eu quero partilhar então com você já o texto bíblico escrito em Salmos, capítulo 16. Vamos folhear nossa Bíblia para Salmos, capítulo 16, no versículo 3. Olha o que diz o texto abençoado de hoje. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Esse texto é claríssimo. O texto abençoado está nos revelando o prazer que Davi tinha em estar em companhia de pessoas ilustres. Antes de continuar com a meditação de hoje, com a palavra de hoje, eu quero convidar você para orar. Vamos orar? Pai Celestial, Pai amigo, muito obrigado por este momento, por essa oportunidade e por esse tema tão glorioso, tão maravilhoso. Senhor, nos ajuda a andar com pessoas ilustres, com pessoas notáveis, com pessoas que se dedicam à Tua santa palavra. Muito obrigado, que estas palavras de hoje cheguem a este coração, que os ouvintes compartilhem com mais alguém e assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. É muito importante que você também deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, né? E assim mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho aqui no canal IVG Real TV. É um canal de mensagens bíblicas, né? Então, voltando aqui para o texto bíblico, a gente vê que Davi ele está revelando aqui o prazer que ele tinha de andar com pessoas ilustres, pessoas notáveis. E o texto é bem claríssimo que nos diz como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus, uma admiração que Davi está dizendo, né? E o prazer que ele tinha, então, é de estar na companhia dessas pessoas que se dedicam à obra de Deus, a ser obediente, a ser fiel, sabe, ao Senhor, a andar em santificação. O salmista considerava, ele olhando para os santos, como pessoas ilustres, como pessoas notáveis que estão habitando na terra. Todo governante que assume um corpo de governo para governar, assim posso dizer, ele assume o poder, o mais claro, ele elege pessoas ilustres, pessoas que são notáveis para estar ali com ele, para fazer parte do governo. Os grandes monarcas da história sempre estavam cercados de pessoas sábias do império, pessoas com intelecto diferente, os diferenciado e para poder governar e seguir o curso assim. Mas os santos que fazem a vontade de Deus, que são fiéis, que são obedientes à palavra de Deus, que se deleitam ao ouvir a palavra de Deus, a estar com o Senhor. Então Davi gostava de andar com conselheiros que eram sábios, que podiam acrescentar algo a mais na vida espiritual. Por isso, é importante que você ande com pessoas que são prudentes, que são tementes a Deus, que se dedicam à obra de Deus, que têm temor à palavra de Deus. E isso pode acrescentar muito e contribuir para a sua vida espiritual. E assim você vai crescendo. Então, podemos olhar na Bíblia e ver pessoas que eram notáveis no reino, na corte de Davi. Desde que Davi começou a viver como fugitivo de Saul, pessoas de todo tipo começaram a notar que ele estava sendo fugitivo e foram se aliar com ele. E começaram a passar o tempo com Davi. Então Davi foi selecionando os mais ilustres, os quais vieram a fazer parte daquele seleto grupo de os valentes de Davi. Olha o que diz o texto bíblico e abençoado de 1 Samuel, capítulo 1,
1 Samuel capítulo 22, no versículo 1. Não vamos nos perder aqui. 1 Samuel, foi rápido lá o texto bíblico. 1 Samuel capítulo 22, no versículo 1 e também no versículo 2, o texto abençoado diz assim: Davi fugiu da cidade de Gates e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Veja então. E todos os homens que estavam em dificuldade ou com dívida ou insatisfeitos também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens, força de gente que estava ali com Davi. Davi estava fugindo, né? O texto bíblico nos diz. Em 2 Samuel, no versículo, agora eu li o 1 Samuel e o 2 Samuel no versículo 23, veja o que diz, automaticamente também já fui parar lá. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8, o texto diz qual eram os soldados mais famosos de Davi. E a gente vai lendo sobre os soldados mais famosos de Davi. Você pode ler 2 Samuel capítulo 23, no versículo 8 e no versículo 30, até o versículo 39. Sabe, embora Joabe fosse general do exército de Davi, e Abiatar, o sacerdote que estava acompanhando Davi nos momentos mais tristes das aflições pelo deserto, Davi tinha uma corte de orientação espiritual. E o sacerdote era Zadok. E ele tinha ali também o profeta Natã. E ele tinha a fidelidade do capitão de sua guarda pessoal, chamado Benaías. E a Bíblia cita também Abissai. A Bíblia também cita Joiada como dois dos mais ilustres homens que faziam parte do reino do rei Davi. Em 1 Crônicas capítulo 11, lá no versículo 20 e 25, né? Outro que podemos aprender na Bíblia, o homem mais sábio, que recebeu de Deus sabedoria, Salomão, aprendeu com o pai, né? Com o pai dele, Davi. Tanto que ele escreveu em Provérbios capítulo 13, lá no versículo 20, dizendo: anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então a Bíblia nos afirma que se andarmos com pessoas notáveis, para nós andarmos com pessoas notáveis, com pessoas ilustres. A Bíblia afirma que também vieram para ajudar Davi dos filhos de Isacar, e eles eram destros na ciência dos tempos para saber o que Israel devia fazer, né? 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Esse escrito está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Então Davi, ele não só se cercava de homens fortes para as batalhas, de homens guerreiros, como também de homens que sabiam das coisas científicas. Então é importante a gente se acercar de pessoas ilustres. Procure andar cercado de pessoas notáveis, pessoas ilustres. Quando eu falo de pessoas ilustres, não falo de pessoas ricas materialmente, financeiramente, mas de pessoas ilustres no caráter, de pessoas ilustres na atitude. Tem muitas pessoas ilustres, pessoas notáveis, de bom caráter, sabe? De boas atitudes. A palavra de Deus afirma, né? Inclusive eu trouxe um texto bíblico a respeito de Jabes, e a palavra de Deus nos afirma que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10. E a Bíblia revela que até o monarca, né, pagão Nabucodonosor queria estar cercado de pessoas ilustres, notáveis em sua corte, quando deu uma ordem dizendo, e ele falou para o rei Aspenaz, chefe e disse o rei, né, a Aspenaz, que era chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel
de que esses deviam ser da linhagem real, da parte de nobreza, jovem, com quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, enfim, instruído com toda sabedoria, sábio em ciência, entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado na letra e na linguagem dos caldeus. Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 1, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo também chama os cristãos lá da cidade de Corinto de ilustres, dizendo: nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Embora um dos mais ilustres dos apóstolos, Paulo se considerava vil para que os crentes fossem vistos como pessoas notáveis, pessoas ilustres nesse texto, né? E o salmista também chamou o Senhor de ilustre, de glorioso, dizendo em Salmos capítulo 76, vamos ler o que diz? Salmos capítulo 76, no versículo 4, temos aqui o texto bíblico que vamos ler. E diz assim, Salmos capítulo 76, né? Eu falei. Salmos 76, versículo 4. E diz o texto: como és glorioso, Deus, e como foste grandioso, quando voltaste das montanhas, onde derrotaste os teus inimigos. Então, o salmista está dizendo aqui que o Senhor é um ilustre, glorioso, né? E Jesus Cristo, o mais ilustre de todos os homens, o mais notável que esteve neste solo, né? Abençoando muitos, trazendo vida, confrontando, arrancando o teto dos hipócritas, enfim. E o mais glorioso dos homens esteve nesse solo. E o mais ilustre, o mais notável, deixou a riqueza, deixou a glória, se tornou pobre para que a gente, eu e você, fôssemos ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Por isso é muito importante que você, que parou para me ouvir, ande com pessoas sábias e será sábios, como está escrito em Provérbios. Ande com pessoas ilustres e você vai ser ilustre. Ande com pessoas notáveis, você vai ser notado. Ande com Cristo, né? E você vai ser notado como um verdadeiro cristão, aprendendo dia a dia os ensinamentos do homem mais sábio que pisou nessa terra, né? Que deu a Salomão sabedoria, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. A pessoa mais ilustre que já pisou nessa terra. Então, ande com a pessoa mais ilustre, a pessoa mais notável que já pisou nessa terra. Nosso amado Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado desse momento aqui, da palavra de Deus, dos textos bíblicos. Leia a Bíblia, procure os textos bíblicos. Que a paz de Jesus continue com você. Eu volto numa outra oportunidade aqui. Veja os nossos outros vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente, enfim. E na companhia do amado Espírito Santo, eu cheguei para deixar para você essa mensagem, e na mesma companhia do amado Espírito Santo, eu vou. Nos veremos numa próxima. Até mais.